Capítulo 6, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos uma multiplicação sobre as nossas vidas, nós queremos uma multiplicação na nossa casa, nós queremos uma multiplicação no nosso trabalho, mas muitas vezes nós não paramos para analisar essa passagem e refletir que para ter uma multiplicação, muitas vezes nós temos que dividir. Essa passagem é uma lição muito grande para mim e para você. A palavra de Deus, ela vem nos inovar a cada dia, e quando nós lemos, nós vamos compreender coisas a qual Jesus ele vai operar um milagre, mas primeiramente tem que partir uma ação minha e uma ação sua. Muitas vezes nós queremos um milagre, que o milagre aconteça, mas nós não queremos se dispor para que o milagre venha a acontecer. E aqui vai ser uma grande lição, que é a primeira multiplicação dos pães. E assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram os pães e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Soberano e eterno Deus, nessa noite, ó Pai querido, estou diante da Tua presença, ó Pai querido, para ministrar a Tua palavra, Senhor. Que diminua eu, Senhor, cresça sobre a minha vida, ó Pai. Senhor Deus amado, sei que aqui pessoas entraram e precisam, Senhor Deus amado, de uma resposta, precisam de uma multiplicação sobre a vida deles, ó Pai. Precisa de uma multiplicação no lar, precisa de uma multiplicação no casamento, ó Pai querido. Mas aqui, Senhor Deus amado, tem pessoas que precisam também da cura, precisam da restauração, ó Pai querido. E nesta noite, Senhor, assim como o Senhor não dispensou aqueles 5.000, o Senhor também não vai dispensar esta multidão que está aqui na Tua casa nesta noite, que veio buscar, Senhor, a resposta, que veio buscar a solução, que veio buscar a cura, Senhor. Senhor, usa-me, Senhor, para falar com o Teu povo, usa-me, Senhor Deus amado, para falar com a Tua igreja. Isso é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos possam se assentar com as palmas bem alegres para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A passagem aqui a qual nós lemos vai falar que Jesus vai chegar em um lugar e algo vai acontecer ali sobre aquele lugar, porque uma grande multidão seguia a Jesus.
Jesus já está nesse lugar. Você veio aqui para seguir a Ele, você veio aqui para buscar a Ele nessa noite, e Ele vai te trazer uma resposta, Ele vai te trazer um milagre. Sabe por quê? Porque onde Jesus está, algo tem que acontecer. Onde Jesus está, o milagre acontece. Onde Jesus está, a cura acontece sobre as nossas vidas. O povo sabia que Jesus estava lá. Antes, nesse tempo aqui, não existia TV para anunciar: olha, o pregador fulano vai estar naquele lugar, para correr multidões, para ir multidões diante daquele lugar e ver aquele pregador, ver aquele cantor, ver aquele evangelista, ver aquele pastor. Naquela época não existia. Sabe o que existia? Era um Jesus, o qual ele estava fazendo algo diferente no meio daquele povo, e os milagres estavam acontecendo. Por isso, onde falava, olha, Jesus está ali, a multidão era grande. Jesus estava diante do monte, e ali quando ele olha, ele vê um número de 5.000 homens. A Bíblia relata que seria 5.000 homens. Por quê? Porque na Bíblia não faz destacar mulheres e crianças. Alguns estudiosos falam que praticamente naquele lugar tinha aproximadamente 15.000 pessoas, porque tinha mulheres, se tinha o homem, tinha a esposa e tinha os filhos, e somando tudo ia dar aproximadamente 15.000 pessoas. E o que é interessante, todos foram alimentados. Todos foram alimentados. Porque onde Jesus está, Ele não deixa ninguém de mão vazia. Ele não deixa ninguém passar por necessidade. Ele não deixa ninguém passar por aflições. Irmão, mas Ele diz que no mundo haverá aflições. Haverá aflições. Ele venceu, você também vencerá. E Ele chega e olha aquela multidão. Mas sempre vai ter alguém para trazer uma notícia. Porque aqui vai nos dizer: então Jesus subiu ao monte, assentou, e ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, e disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Interessante, muitas vezes é nós que questionamos a Jesus: Jesus, por que não está acontecendo isso na minha vida? Por que não está acontecendo o milagre a qual eu preciso? Mas aqui foi diferente. Foi Jesus que interrogou a Felipe, perguntando: e agora? Mas Felipe vai trazer uma resposta, vai dizer que o que ele tem não vai conseguir alimentar todo aquele povo. Mas ele esqueceu de quem estava com ele. Ele esqueceu de quem estava ao seu lado, quem estava questionando, pois a Bíblia vai dizer que ele disse isso, mas ele sabia o que ele ia fazer, e ele já conhecia o coração de Felipe. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe as nossas murmurações, Ele sabe os nossos questionamentos. Muitas vezes nós questionamos a Deus, mas se Deus nos questionar, nós pulamos fora. Se Deus nos questionar, nós pulamos fora. E uma coisa muito difícil quando nós estamos passando pelo deserto. A irmã trouxe um testemunho que não precisava nem ministrar a palavra, pois o testemunho dela já é uma palavra ministrada aos nossos corações. Alguém aqui fora a irmã já foi mandado embora por justa causa? Dói alguém chegar e dizer para você: olha, procure os seus direitos. Eu passei por isso e fui passar mais ainda por um deserto. E quando você passa por um deserto, mesmo você não tendo conhecimento, pois na época eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, eu tinha conhecimento totalmente distorcido. Mas uma coisa eu te digo: Ele supriu todas as minhas necessidades. Ele supriu todas as nossas necessidades, tanto minha como da minha esposa e dos meus filhos. Porque muitas vezes nós precisamos passar por um deserto. Ninguém gosta de passar pelo deserto. Mas é no deserto que você tem diálogo com Deus. É no deserto que você ora a Deus, que você busca a Deus, que você clama a Deus. É por um deserto o qual você vai buscar a face dele.
mas nós não queremos passar por um deserto. Será que Moisés, igual foi estudado hoje de manhã, será que Moisés ele queria passar por um deserto e ainda mais com uma multidão no seu ouvido? Com uma mulher reclamando, já Deus nos acuda, imagina uma multidão reclamando no seu ouvido. Quem quer passar por um deserto? Ninguém quer passar, mas é uma escola, é um aprendizado, pois quando você passa por um deserto, você aprende muitas coisas. E uma coisa importante você aprende, a ir para o joelho. A ir para o joelho. Essas pessoas ouviram dizer que Jesus estava na região. E eles precisavam de algo, porque eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha feito muitos sinais. Você duvida do poder de Deus? Você duvida do poder de Deus? Você duvida? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10 vai nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um Deus que supre as nossas necessidades. É um Deus o qual não deixa você passar por um deserto só, pois Ele está contigo no deserto. Ele vai te lapidar pelo deserto. Ele vai te transformar pelo deserto. E quando você sair desse deserto, você vai glorificar o nome dEle, pois vai dizer sinceramente: Deus é comigo, Deus está comigo. Passei pelo deserto, mas nada me aconteceu. Aqui estou eu. Quando você passa pelo deserto, você aprende a ser simples. Você aprende a ser simples. O seu nariz inclinado, ele começa a descer um pouco e você começa a ter simplicidade. O deserto, ele ensina você a ser humilde e simples. É no deserto que você aprende essas coisas. Porque quando você está na abundância, o irmão, não é comigo, deixa o irmão para lá. Sigo minha vida, eu posso, eu faço, eu quero, eu sei fazer. Mas você esquece que você só pode fazer o que você é se Deus for com você. Pelo deserto, Moisés declarou: se a tua presença não estiver comigo, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Por quê? Porque Moisés sabia que Deus estava com ele. E se ele saísse daquele lugar sem a presença de Deus, ele não era vitorioso. E aqui vai nos dizer que chegou André. André chegou com uma solução, porém questionando. Olha, tem um rapaz aí, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso, Senhor? Ele esqueceu que ele estava diante de um Deus que ele colhe onde não planta e ele ajunta onde ele não espalhou. É o Deus que abre porta onde não existe porta. É o Deus poderoso. Deus, aqui está meu filho, mas ele é bagunceiro, ele é desobediente. Deus, aqui está minha esposa, mas ela fala muito, ela reclama muito. Deus, aqui está o meu esposo, mas ele é cachaceiro, mas ele é isso. Você entrega a solução para Deus, porém você já amaldiçoa a sua bênção. Você está entregando para quem? Para Deus ou para o homem? Se você está entregando para Deus, é para Deus que você está entregando. Senhor, aqui está a minha esposa, faça segundo o teu querer, a tua vontade. Aqui está meu filho, aqui está meu casamento. Mas muitas vezes você entrega o seu relacionamento, mas já questionando como está seu relacionamento. Entrega para Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas você entrega e mesmo você já reduz a bênção. Como foi lido, Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Mulher, Elias perguntou para uma mulher: o que tens em casa? Eu tenho um pouco de farinha na panela
panela e um pouquinho de azeite na botija. E ali não faltou nem a farinha, nem o azeite sobre a botija daquela mulher. Sansão, a situação está feia, está vindo muitos contra ti. O que tu tens na mão? Eu tenho uma queixada de jumento. E foi com essa queixada que Sansão matou todos aqueles. O que você tem nas mãos? O que eu tenho nas mãos para apresentar para o Senhor? Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho um louvor, eu tenho uma adoração, eu tenho uma oração, eu tenho um clamor diante de ti, Senhor. Senhor, olha, os devedores chegaram, querem levar meus filhos. Tens alguma coisa em casa? Não tenho nada. Eu não tenho nada. Lembro, tenho um pouquinho de azeite. Pede vasilha emprestada, pois a bênção vai ser grande. Se você tem um pouquinho que você estiver, que você entregar nas mãos de Deus, confie, pois Deus ele vai fazer a multiplicação na sua casa, na sua vida. Ele vai fazer a multiplicação, assim como ele fez diante desse episódio. A multiplicação vai chegar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Apresente o que você tem a Deus. Davi, ele foi diante de um gigante. Ele pegou o quê? Ele não pegou muita coisa. Pegou 5 pedrinhas. E só uma foi necessária. Só uma foi necessária. Para derrubar o gigante que assolava, que oprimia o povo de Israel. Se o gigante se levantar sobre a sua vida, aproveite o que você tem nas mãos e lance diante do Senhor, que esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Ponha a sua fé em prática. André chegou e falou para Jesus: olha, tem um rapaz aí, ele vai ter ali uns 5 pães e 2 peixes. E aí vai acontecer o milagre. Jesus, pegando esses pães, ele deu graça. Interessante. Nós agradecemos quando temos muito. Nós agradecemos quando temos muito. Quando nós temos um salário de 3.000, nós agradecemos ao Senhor. Quando nós temos um salário de R$700, aí nós começamos a reclamar do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer: dai graça em tudo. Se você tem muito, agradeça ao Senhor. Se você tem pouco, agradeça ao Senhor. Pois até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor. Mas eu só quero agradecer quando eu tenho muito, quando eu tenho pouco. Se eu tenho uma picanha, né, irmãos? Ô Senhor, mas se eu vou comer ovo, ó Senhor, obrigado pelo ovo que o Senhor me desse para almoçar hoje. Mas nós não queremos agradecer. Só tem isso? Só tem isso? Não tem mais outra coisinha aí não, pra... Agradeça ao Senhor, pois Jesus, ele deu graça e ele partiu. Em uma versão em inglês está escrito assim: Jesus broken the bread. Ou seja, Jesus quebrou. Broken significa Jesus quebrou. Ele quebrou o pão. Muitas vezes o milagre para acontecer nas nossas vidas, nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos ser quebrados um pouco para que o milagre venha acontecer sobre as nossas vidas. Naamã foi diante de Eliseu. Eliseu não atendeu. Desce 7 vezes. E eu, um homem na minha posição, se lavar no rio desse, descer 7 vezes. Porque Naamã precisava ser quebrado. Porque o orgulho estava sobre a vida dele, a soberba estava sobre a vida dele. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, a soberba, o eu sou, o eu sei, o eu sou. É somente Jesus. O eu sou, ele sabe de todas as coisas, é somente ele. Muitas vezes você pensa que sabe algo.
Aí você encontra alguém que sabe mais que você. Não é incrível? Você se acha o tal. E Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele pega um pequeno para mostrar que é através de um pequeno que Ele faz ter mais conhecimento do que você. Mas muitas vezes nós queremos ser, eu sou o tal. Nós não somos nada. Deus é tudo nas nossas vidas. Nosso fim vai ser onde? Onde vai ser o nosso fim físico? Dentro de um caixão que vai para um lugar que ninguém quer ir. Esse é o nosso fim. Se estivermos na presença de Deus, alicerçados diante da presença de Deus, ganharemos o nosso galardão. Se não tivermos, Jesus, Ele vai quebrar o pão. Ele precisa quebrar pessoas nesse lugar. E Ele vai te quebrar, não reclame, Ele vai te quebrar. Pois você precisa descer primeiro para você subir. Aqui é o teu chego na questão. Para se multiplicar, primeiro tem que dividir. Você tem que ser quebrado. Assim como foi da mão, a mão foi quebrado 7 vezes. O milagre aconteceu no último mergulho. Quando ele subiu, o milagre chegou sobre a vida dele. Então se quebre diante da presença do Senhor, pois o seu orgulho não vai te levar a nada. Se quebre diante do Senhor, pois a multiplicação que Ele fez naquele lugar também vai fazer na sua vida. Mas se quebre primeiro. Se quebre primeiro, desça. Samuel prepara o Dígio para ungir um rei. Lá vai Samuel. E lá vem os galãs. Lá vem os galãs. É esse? Não é esse. É esse? Não é esse. Foi um pequeno. Pois quando você é pequeno, você é exaltado diante da presença do Senhor. Quando você é humilhado, você é exaltado diante da presença do Senhor. Davi, ele foi humilhado, não se preocupe se você está sendo humilhado, mas você vai ser exaltado diante da presença do Senhor. Quando eu passei pelo deserto, eu pensei que era o fim. Fim de semana, a minha casa parecia um clube, a família se reunia, estava lá comigo, sorrindo, chorando. Quando eu fui para o deserto, restou quem? Minha esposa e meus filhos. Quando Jesus me quebrou, Ele mostrou, olha, é desses que você precisa. Quando Jesus te quebrar, Ele vai te mostrar de quem é realmente que você precisa. Você pensa que precisa de A, precisa de B, mas Deus Ele vai te mostrar, olha, se quebra, eu vou te quebrar e vou te mostrar de quem que você precisa. Jesus quebra o pão, dá graças e dá aos discípulos para distribuir. E Ele manda que eles dêem ordem para que todos se assentem. Hoje é fácil você pegar um estádio que cabe aí, digamos, 15 mil pessoas. Um bom sistema de som, você vai organizar essas 15 mil pessoas rapidinho. Porque eu falo aqui, o sistema de som, todos vão ouvir. Naquela época, para organizar pessoas. E a mensagem que ela quer dizer para mim e para você: Deus, Ele opera um milagre quando as coisas estão organizadas na sua vida. Deus, Ele não vai operar milagre quando as coisas estão bagunçadas, quando as coisas estão jogadas. Arruma a tua casa, arruma a tua casa, arruma a tua vida espiritual, pois Deus, Ele vai operar o milagre, mas do jeito que está, não tem como Ele operar o milagre sobre a sua vida, pois você não tem organização, você não sabe realmente o que você quer. Parece jovem quando está terminando o ensino médio. Que faculdade eu vou fazer? Medicina? Vou fazer TI, que agora a moda é tecnologia da informação. Vou fazer o que? Engenharia? Nós precisamos se organizar, pois ali houve uma organização. Para que o milagre fosse completo, houve uma organização. E aqueles 12 homens conseguiram ali organizar 15 mil pessoas, aproximadamente 15 mil pessoas. Hoje muitas vezes você não consegue organizar uma equipe de 10. Você não consegue. Mas
Mas se você tiver a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você vai conseguir, assim como aqueles discípulos conseguiram reunir e organizar aquelas 15 mil pessoas. Aleluia. E ali foram alimentados, todos foram alimentados. Sobrou quantos cestos quando eles recolheram? Sobrou? 12 cestos. Quantos discípulos Jesus tinha? Porque cada um tinha que levar um pouco do milagre que aconteceu sobre a sua vida. Pois agora vai entrar um outro episódio. Passemos para o outro lado. E quando eles vão passar pelo outro lado, vai vir uma tempestade. E eles vão se apavorar. Por quê? Porque muitas vezes você recebe um milagre. Você sabe que um milagre aconteceu na sua vida. Mas quando vem uma tormenta, quando vem uma tempestade, você se desespera. Aí vem Jesus, eles pensam que é um fantasma. Quem é esse que está andando sobre as águas? É um fantasma? Jesus vai dizer, sou eu. Para que eles possam lembrar que lá atrás Jesus tinha operado um milagre. Então não esqueça, quando Jesus fizer um milagre na sua vida, não esqueça do poder de Deus, que Ele pode operar outro milagre na sua vida. Assim sobrou 12 cestos, para cada um levar um pouco e lembrar que o milagre tinha acontecido. Pois quando o milagre acontece, nós esquecemos. A bênção chegou. Jesus, fica aí. Fica aí. Agora eu vou entrar no barco, eu vou curtir as ondas da vida. Aí as ondas da vida, ela quer te dar uma rasteira. Porque quando eles passaram, o mar começou a ficar ali bravo. E lá vem Jesus de novo. Só que eles olham, eles esqueceram de Jesus tinha operado um milagre e que eles estavam com ele ali, algo que simbolizava o milagre que Jesus tinha feito lá atrás. E a tormenta chegou, as ondas começaram a balançar e eles se atormentaram. Mas Jesus, Ele continua no barco comigo e com você. Ele continua andando sobre as águas e falando, olha, eu operei o milagre, eu vou operar novamente. Eu fiz o milagre, eu vou fazer novamente. Pois Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e eternamente será Deus. Então que nesta noite continue lembrando dos milagres que Deus fez sobre a sua vida. E lembre-se, Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? As palmas bem alegres para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?